Mas aí, Vini Sampaio, já que falamos do Botafogo, vamos falar dele porque você prometeu polêmica hoje. Meu diretor, troca a música, coloca a marcha fúnebre de fundo. Caraca. Porque hoje o homem vai hablar, mano. Botafogo eliminado nas quartas de final da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Um resultado que surpreende, tá? Resultado surpreendente. Botafogo vinha forte na temporada. O time a ser batido no Campeonato Brasileiro, voando. Bruno Lage, gênio. Chiquinho Soares, mito. Eduardo, seleção brasileira. Lucas Perry, melhor goleiro do mundo. E caiu nas quartas de final. Ninguém esperava isso, mas algumas pessoas já sabiam que isso poderia acontecer, muito por conta do desempenho do time. E sabe quem são essas pessoas que sabiam que isso poderia acontecer? Sports Arena. A gente vinha falando isso aqui há muito tempo. E além do Sports Arena, você, que também tá no grupo do Sports Arena, resenha Sports Arena, que tá na descrição. Aproveita que você vai descer na descrição para entrar no grupo, se inscreve no canal. A gente tá com 299 inscritos. Falta um inscrito pra gente bater a nossa meta de 300 até hoje. A gente quer chegar em 300 inscritos até o final desse mês, que no caso é até 11h59, tá? Perfeito. Agora é 8 e pouquinho. Até 11h59 a gente quer bater 300 inscritos. Falta umzinho só, igual a Marina colocou aí no chat. Então é isso, rapaziada. Mas voltando a falar sobre o Botafogo, a gente já vinha citando o desempenho do Botafogo na Sul-Americana. Tava um pouco esquisito, que o time não parecia ser o mesmo no Campeonato Brasileiro. E aconteceu, né? O time caiu, Defensa e Justiça passou. Queria ouvir o que você tem a nos dizer, Vini Sampaio. Então, cara, eu fiquei muito decepcionado assistindo o jogo da volta. Eu fiquei muito decepcionado com o Botafogo, com a atuação do Botafogo nos dois jogos. No segundo jogo, até um pouco menos. E o LF colocou e travou minha cara como eu tô. Parece que eu... Voltou. Voltou? Infelizmente não vai ter como entrar com as imagens do GLF. Pô, eu fico triste. Antes de entrar no Botafogo, eu fico triste porque, o LF quer responsável por fazer as artes. Ele teve um trampo absurdo pra fazer as artes. Cara, ele tá botando as artes do Flamengo na tela. O diretor ficou maluco. Ele tá testando, eu acho. Bom que a gente não começou a falar. Ih, caraca! LF, eu acho que realmente não dá, mano. Deixa no chat mesmo e a gente vai tocando a live normalmente. Mano, eu acho que tá travando. Ou então foi só o Flamengo que travou, porque agora meu rosto tá rodando, agora, né? Não, agora estabilizou. O clima tá tão pesado, né, na Gávea. Tá se estendendo pra cá. Mas, ó, deu uma estabilizada. Arrependido, cega ele, vovó. Aqui, ó. Bate na madeira. Mas, ó, acho que estabilizou, Vini. Segue aí. Perfeito. Mesmo que agarre um pouquinho, dá pra gente continuar falando. E, cara, bizarra a atuação do Botafogo, principalmente no segundo jogo. Não, principalmente no primeiro jogo. O que acontece? Como eu trouxe pra vocês, eu acho que o Bruno Lage errou, tá? Já adianto aqui. Eu acho que o Bruno Lage errou muito feio mesmo. Eu acho que ele simplesmente se desfez da Sul-Americana e tomou só... É incrível, porque nesses dois duelos ele foi estável, sabe? Ele cometeu erros em todas as vezes que ele tentou fazer alguma coisa de diferente. 100% de estabilidade. Todas as vezes que ele fez besteira. Porque, cara, eu não consigo entender o fato dele ter praticamente 4 pontas de ofício muito bons e entrar com o Tietchan de ponta direita, que é o segundo volante muito bom. Entendeu? Eu não consigo entender isso. Sabe o que não dá pra entender? É que ele reclamou que ele jogou ontem, né? Quarta-feira, e vai jogar no sábado contra o Flamengo. E ele reclamou do calendário. Só que o calendário, ele é construído desde o começo da temporada. E acaba acontecendo esses tipos de coisa. O próprio Flamengo teve alguns jogos que o Flamengo jogou no sábado e teve que enfrentar algum time na Libertadores de terça. Teve jogo que ele jogou na quinta e teve que enfrentar algum time no domingo, o jogo foi na segunda. Então essas coisas acontecem, infelizmente acontecem. Só que ele não tem como responsabilizar o calendário por conta de um jogo que ele perdeu, deixou se esvair pelas suas próprias mãos. Porque o que acontece? Ele jogou na quarta-feira no Newton Santos, iria jogar domingo novamente no Newton Santos.
Se fosse pra ele entrar com um time quase 100% titular, como foi o time que ele entrou ontem, era pra entrar na quarta-feira e já sacramentar o resultado, porque o Botafogo teve muitas chances na quarta-feira contra o Defensa e Justiça, na quarta-feira passada, no primeiro jogo. Teve muitas chances. E se fosse o time titular, cara, ia ser papo de 3, 4-0, entendeu? Então ele poderia muito bem ter entrado com esse time, principalmente porque ele optou por JP Galvão, que é um lateral direito que, dentre todos saudáveis, se todos estiverem saudáveis, ele é o terceiro lateral, e não colocou o Di Plácido, que não poderia já jogar contra o Bahia, porque estava suspenso. Então, tipo, não colocou o Segovinha, não colocou o Diego Hernandes, colocou o Tietchan de ponta direita, depois ele caiu pra volância, depois ele jogou até de lateral direito na partida. Então, tipo, são decisões que ele acabou tomando que, na minha opinião, foram decisões feitas de maneira equivocada, pra não dizer burra, né? Mas de maneira equivocada. E aí ontem ele viu que realmente, se ele quisesse passar, ele teria que botar um time mais maduro, né? Podemos dizer assim. E aí ele partiu com um time mais maduro. Tô colocando aqui a escalação. Aí ele foi com o Gatito no gol. Aí ele foi com o Di Plácido. O Di Plácido vai ter que jogar sábado contra o Flamengo. Aí ele não entra com o JP Galvão, aí ele entra com o Di Plácido. Semana passada, podia entrar com o Di Plácido, já que não jogaria contra o Bahia. Coloca o JP Galvão. Vai entender. Aí entrou com Felipe Sampaio Cuesta, Marçal, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Lucas Fernandes, Tietchan de ponta direita, Luiz Henrique de ponta esquerda e Diego Costa. Uma escalação até que faz um pouco de sentido. Se fosse na quarta-feira essa escalação, tirando o Tietchan de ponta direita, porque pra mim isso aí eu não aceito em hipótese alguma. Eu acho loucura. O cara é um dos melhores segundo volantes do Brasil na atualidade e o cara é colocado de ponta direita. Não tem como, cara. Você tirar o melhor zagueiro da atualidade e você colocar ele de lateral esquerda. Entendeu? Isso não faz sentido nenhum, na minha opinião. Nenhum. Por mais que ele queira dar mais domínio de bola e tal, no meio de campo e tal, pode ser isso o motivo da escolha dele, né? O Botafogo encher mais o meio de campo, o Botafogo dominar mais o meio de campo, mas não coloca o Tietchan de ponta direita. Não tem como isso, gente. Pelo amor de Deus. Não tem condição. Entendeu? Não tem condição. E aquilo, o Botafogo, ele não entrou muito atento no jogo de ontem. O Defensa e Justiça passa, mas na minha opinião passa com méritos, porque o Defensa e Justiça apresentou um futebol melhor que o do Botafogo. Se o LF colocar aí os números na tela, a gente vai ver que são números até um pouco equilibrados, né? Meio parelho, sim. São meio parelhos e tal. Em relação a finalizações de gol, o Defensa e Justiça teve 10 contra 6 do Botafogo. Foram 23 finalizações. Aí, ele colocou 23 chutes contra 14, 10 chutes a gol do Defensa e Justiça contra 6. Entendeu? O Botafogo dominou a passe de bola, mas o Defensa e Justiça soube muito bem trabalhar nos contra-ataques. Foi bizarro quanto era letal o Defensa e Justiça nos contra-ataques, já que quando tinha oportunidade de contra-ataque, era sempre 4 jogadores do Defensa contra 2 jogadores do Botafogo, entendeu? E o Botafogo acabou tomando gol, tomou o primeiro gol logo no começo do jogo, né, aos 15 minutos do gol do Nicolas Fernandes, entendeu? E aí empata no final do primeiro tempo, né, gol contra do Bolonha, que falta cobrada pelo Lucas Fernandes, a bola bate na trave, bate nas costas do Bolonha, e aí vai entrando devagarzinho, o VAR chama, né, o árbitro, e aí considera gol, a bola passou inteiramente pela linha, gol legal, só que aí as decisões que o Laje toma no segundo tempo, Arthur, mais uma vez foram erradas. Porque ele tira o Di Plácido, coloca o Matheus Ponte, ele tira o Marlon Freitas, que estava sendo um pitbull dentro do jogo, assim ele como é em os dois volantes, não tira? Ele tirou o Danilo Barbosa e colocou o Segovinha, botou o Tietchan pro meio de campo de novo. Né? Isso. Tirou o Marlon Freitas, colocou o Gabriel Pires, ou seja, ele coloca 2 volantes ofensivos, né? Porque tanto o Gabriel Pires quanto o Tietchan são segundos volantes. Os primeiros volantes do Botafogo foram os que entraram, que são Danilo Barbosa e também o Marlon Freitas. Então ele coloca o time muito ofensivo, além de mudar totalmente o lado direito. Já que era de Plácido e Tietchan, ele tira o Di Plácido, coloca o Matheus Ponte, que é um lateral que tá fazendo o seu segundo jogo e é muito ofensivo. O Matheus Ponte, ele é muito ofensivo. Pra você ter o Matheus Ponte na lateral direita com a liberdade que ele tava tendo ontem, aí você tem que ter um Tietchan na ponta direita pra recompor, entendeu? Perfeito. E aí eu não consigo entender, Arthur. Ele coloca o Segovinha. Perfeito, porque ele coloca o Segovinha pra ponta direita e ele deixa o meio de campo muito ofensivo, ele deixa o lado direito do Botafogo muito ofensivo. E o Botafogo se viu com chances de tomar gol em umas 3, 4, 5 oportunidades pelo lado aberto.
perfeito pelo lado direito da defesa do Botafogo. Ele deu muito espaço pro time do Defensa e Justiça fazer e acontecer da maneira que quisesse pelo lado esquerdo de ataque do defensa, lado direito de defesa do Botafogo. Perfeito. Então, tipo, foi bizarro. Os 2 gols foram de bola aérea, entendeu? E o segundo gol sai do lado fraco do Botafogo, o lado sem defesa do Botafogo, que é o lado direito, cruzamento, e aí um cara de 1,66 cabeceia entre Vitor Cuesta e Marçal. E quando se você fala assim, cara, teve um cara de 1,68, 1,66 que fez gol de cabeça dentro da área entre o zagueiro e o lateral. Eu só vou lembrar do Romário, pô. Eu não vou lembrar de outro cara, entendeu? Ele não é um craque de bola, esse maluco, entendeu? Foi literalmente espaço que o Botafogo cedeu. Então, muito complicada a situação. Eu imaginava que o Botafogo ia passar, vendo desde o começo, né? Não analisando. Mas depois que eu vi que pegou Defensa e Justiça, pô, gente, com todo respeito aí os torcedores do Defensa e Justiça que vem a nossa live. Mas, pô, não dá. O time que é 6º colocado do campeonato argentino, que é nivelado por baixo, pô, com todo respeito, não tem como. E o Botafogo perde a oportunidade de conquistar mais um título na temporada. O Vitor Sá, por exemplo, ele foi entrevistado pelo Donos da Bola no começo, quando o Botafogo começou a embalar depois da vitória contra o Bahia, se eu não me engano. E aí, na entrevista, ele foi perguntado pelo GV, né, qual era... Se tivesse que escolher um título, qual o título seria? Aí ele falou, pô, Sul-Americana, é um título internacional e tal. Não tô falando pelo time, tô falando por mim. Mas eu preferia a Sul-Americana, o título internacional. E aí, tipo, eu sei que os jogadores têm vontade. Só que, pelas decisões do Bruno Lage, parece que o time não tá desdenhando da competição, tá ligado? Complicado demais. Cara, de verdade. Eu fiquei triste, mano. De verdade. Eu não sou botafoguense, mas eu fiquei chateado. Porque tava com a faca e com o queijo na mão. Só que por atitudes ignorantes por parte do técnico, porque parece que não conhece as peças que tem, tá ligado? Perfeito. Cara, era esse ponto que eu ia bater aqui. Em determinados momentos, na grande maioria dos momentos aqui que a gente tem que criticar o Bruno Lage, a gente fala o quê? Cara, o Bruno Lage não tá sabendo usar as peças do Botafogo. Pô, ele vai colocar na ponta direita o Tietê, que não encaixa naquela posição. Pô, ele vai botar lá na frente um jogador profissional como falso 9, sendo que ele tem o Janderson e o Diego Costa no banco. E ontem foi a mesma coisa. Eu acho, tá? Obviamente que isso não foi explícito, né? Não, ninguém veio ao público falar isso. Mas ficou muito implícito pra gente que o Botafogo realmente só quer o Campeonato Brasileiro. Não sei se só quer o campeonato, mas o foco principal era no Campeonato Brasileiro. Que estava focado, tipo, 80% no Brasileiro e 20% na Sul-Americana. Caso perdesse na Sul-Americana, como foi o que aconteceu, beleza. No Brasileiro estamos tranquilos. Se perdesse o Campeonato Brasileiro e continuasse na Sula, aí eu acho que ia ser uma situação que o Botafogo ia falar, cara, realmente temos que fazer algo. E aí eu acho que... Vou fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte... O Botafogo, ele tá numa situação que ele pode escolher títulos, porque se a gente pegar o retrospecto recente do Botafogo, cara, em 2020, 2021, falava-se do Botafogo falir. A gente falava que o Botafogo tinha chance de quebrar, de fechar as portas, que o time não via perspectiva de melhora, o time não tinha saída, o time talvez estivesse se enfiando num buraco sem fim. E aí hoje, quando o time encontra-se numa posição melhor, realmente nadando de braçada no Campeonato Brasileiro e indo embora, será que realmente é o que o time precisa? Escolher competições para focar? Porque, cara, eu particularmente acho que o Botafogo tinha totais condições de jogar as duas, pô. Cara, se a gente estiver falando de elenco aqui, eu até separei alguns nomes. Cara, falando do ataque, quando sai o Tiquinho, a gente tem o Janderson e o Diego Costa. Pô, quando sai o Eduardo, tem o Lucas Fernandes que bateu uma falta muito bem batida ontem. Pô, Lucas Perry, cara. Saiu o Lucas Perry entre o Gatito. Durante muito tempo, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Óbvio que o time não vai ficar do mesmo nível, da mesma qualidade. Mas ainda é um time que passa do Defensa e Justiça, por exemplo. Com certeza. Com certa tranquilidade. E aí, de novo, por que o Botafogo do Bruno Lage toma esse tipo de atitude de simplesmente desdenhar, igual você falou da Copa Sul-Americana? Porque é nítido que o problema pra mim não é tático, o problema pra mim não é técnico, o problema pra mim não é só isso, o problema pra mim é muito mais mental e de motivação. Os jogadores do Botafogo não entram com a mesma motivação na Copa Sul-Americana igual entram no Campeonato Brasileiro. Talvez por perceberem, tipo assim, cara, realmente o Campeonato Brasileiro é o nosso campeonato, tá realmente quase nas nossas mãos, vambora. A Sul-Americana, pô, jogo de mata-mata, talvez eles pensassem nisso. Mas, cara, a Sul-Americana, por exemplo, falando de premiação, o campeão da Copa Sul-Americana leva pra casa 24 milhões de reais, pô.
Tudo bem que o Botafogo é um time rico, SAF, tá muito bem estruturado, mas, pô, um dinheiro desse você também não pode jogar assim, deixar passar Com certeza. Toma como exemplo o Corinthians, por exemplo. O Corinthians, que veio da Libertadores, passou, né, agora, acabei me confundindo, a gente viu o jogo terça-feira. Mas o Corinthians já conquistou 5 milhões de dólares, só até o momento. Então, se o time for passando, o time que tá numa situação um pouco complicada, pô, esse é um dinheiro que realmente faz muita diferença pro time na temporada. E por que não pro Botafogo poderia ser alguma coisa interessante? Poxa, o Botafogo ser bicampeão continental de novo, de uma competição que realmente tem um peso. Tudo bem que não é uma Libertadores, mas por que não ganhar a Sul-Americana agora, vencer o Campeonato Brasileiro e traçar a Libertadores como projeto para 2024? O time ia chegar muito mais capacitado, com muito mais força de vontade e muito mais seguro, passando muito mais segurança para os torcedores, que é algo que na Sul-Americana o Botafogo não passou em nenhum momento. Porque se a gente ficar aqui falando sobre o Botafogo de Bruno Lage na Sula, parece que o Botafogo do Luiz Castro voava, né? Só que até mesmo com o Luiz Castro, a gente já vinha aqui falar que o Botafogo estava oscilando, que o Botafogo não conseguia ser o mesmo na Sula e no Campeonato Brasileiro, que pareciam dois times. Então acho que esse sintoma do Botafogo ele foi se passando durante a temporada. Era com o Luiz Castro, agora chegou no Bruno Lage, e o time realmente fez uma força para falar, rapaziada, o brasileiro é nosso. Caso a gente passe na Sul-Americana, beleza, vai ser maneiro, mas não é o nosso foco. O foco é no brasileiro. Não sei se eu concordo com isso, tá? Sendo bem sincero, não sei se eu concordo. Porque se fosse um time que não tivesse condições de material humano, no caso, de jogar as duas competições, eu falaria, beleza, eu entendo eles focarem em uma competição só, mas esse não é o caso do Botafogo. O Botafogo tem material humano, tem um bom treinador, tem uma boa gestão e tinha tudo para ficar competindo nas duas frentes. Então, enfim, não sei por que eles desdenharam da competição assim, mas agora que já foram eliminados, não adianta chorar pelo leite derramado, que é o que a torcida do Botafogo não tá fazendo, né? Porque logo depois da partida foi no aeroporto, recebeu o time, a torcida chegou em peso, foi bandeira e fumaça, uma recepção muito calorosa, achei muito maneiro. Porque eu também acho que não seja um momento de crise do Botafogo. O Botafogo caiu na Sul-Americana, caiu porque entrou sem a motivação necessária, escolhas questionáveis do treinador, atuações ruins, beleza. Mas eu acho que não é o momento, por exemplo, de chamar o Bruno Lage de burro e falar alguma coisa. O time tá 11 pontos de vantagem no Brasileiro, gente. Calma também. Perfeito. Então acho que o Botafogo tem tudo pra ter sucesso na temporada, mas eu acho que quando esse 2023 acabar, os torcedores vão olhar pra trás e vão falar, putz, podia ter sido mais, mano. Podia ter sido. Verdade. Porque, o Botafogo mesmo sem vontade de jogar, tu chegou às quartas de final, mano. Pô. Tá ligado? É bizarro isso. E se colocasse na cabeça de pelo menos tentar decidir os jogos, sacramentar, de passar para as semifinais da Sul-Americana, jogo de ida, metendo um 4-0, um 3-0 no Defensa e Justiça, que na minha opinião não seria nenhum absurdo, não. Ia jogar com o regulamento debaixo do braço na Argentina, entendeu? Tranquilo. E aí poderia sim ir com o time reserva, entendeu? Aí eu faria mais sentido na minha cabeça ir com o time reserva ganhando de 3-0 do que ir com o time reserva na ida, dentro de casa, com seu torcedor, empatar em 1-1 e aí depois tentar correr atrás do prejuízo lá na Argentina, sendo que já tem clássico sábado contra o Flamengo, que por mais que não seja um time absurdo, não esteja numa fase ótima, mas não deixa de ser um clássico, né, cara? Como já diria Mauro Betti, clássico iguala os desiguais. Perfeito, mano. Então, perfeito. Cara, é isso. Acho que apesar dos pesares, o Botafogo ainda chega no melhor momento que o Flamengo, que a gente falou aqui no começo da live. Tá completamente desmantelado, o time tá quebrado. Mas ainda é perigoso, é um clássico, não dá pra descartar assim. Mas o Botafogo entra como favorito. A gente já deu nossos palpites aqui. O Vini falou 2-0, eu falei 3-1 pro Botafogo. Enfim, vamos esperar cenas nos próximos capítulos.